oitavo. Esse é o oitavo. Esse é o oitavo? Pelo menos aqui tá 8 de 30. Ah, isso, isso mesmo. É que como eu tô acompanhando direto aqui no PDF, eu esqueci de trocar de tela aqui. Mas é esse mesmo. Então, queria saber de vocês primeiro como é que tá a observação da mente, se alguém conseguiu prestar atenção nos movimentos e como que a mente age, ou, ou se não prestaram atenção, e por que não prestaram atenção, às vezes não presta atenção porque esquece, às vezes porque acha que não consegue e tudo mais. Ó, Aline! E que legal, é. E queria saber de vocês, se alguém quer compartilhar, para a gente poder dar início à aula aí. Não? Ninguém? Todo mundo deixando o barco levar? Então eu vou começar, tá? Se quiserem falar, fiquem à vontade. Nunca desejamos estar na incerteza. Temos horror à incerteza e aí acumulamos conhecimento. A gente precisa lembrar que tudo que a gente conversa aqui, a gente precisa investigar na nossa vida, tá? Para que, é claro, a gente vem e destrincha os conteúdos e tudo mais e traz aqui para vocês, para a gente ter uma conversa, né? Nunca alguém dizendo para vocês como deve ser as coisas, mas sim uma conversa. A gente mostra e procura experimentar e trazer para o nosso dia a dia, né? Até como eu já conversei com vocês, foi a maneira que eu encontrei de conseguir me expressar, porque eu tenho bastante dificuldade, assim, em me expressar e falar em público e tudo mais. Então, foi a maneira que eu encontrei, né? Claro que a teoria, ela precisa se unir com a prática, né? Elas precisam refazer essa unidade aí, dessa dualidade. Mas é muito importante que a gente traga os conteúdos aqui para vocês e que isso possa fazer a diferença na vida de vocês. Isso, e na nossa, com certeza. E isso só vai acontecer se a gente praticar, se a gente trouxer para a nossa vida, para o nosso campo ali de experiências, né? E todos os dias a gente conseguir praticar, tá? Porque, como já no primeiro slide aqui, ele fala, né? Nunca desejamos estar na incerteza. Temos horror à incerteza e acumulamos conhecimento. Então, aqui, essa pessoa que é o Krishnamurti, ele fez esse estudo da mente dele, ele veio e trouxe isso para a gente. Mas a gente já observou na prática o quanto a gente tem pavor dessa incerteza, o quanto a gente faz questão de acumular, seja o que for, conhecimento, a gente faz questão de querer controlar resultados, querer controlar a maneira que o outro fala, a maneira que o outro se porta, as coisas que os outros falam, a maneira que os outros pensam, a gente quer controlar tudo à nossa volta, que a gente quer garantir, a gente quer ter certeza do resultado, né? E agindo assim, às vezes não, sempre, né? A gente está se aprisionando cada vez mais. E primeiro porque a gente não confia, né? Eu acho que a gente até já conversou isso na aula passada. A gente não confia na vida, então a gente quer controlar ali o resultado
por diversos fatores, né? A gente acha que a gente não é merecedor, a gente acha que a gente sabe o que é melhor para a gente, então a gente quer aquele controlado, aquele resultado ali controlado e automático, né? Porque a gente não confia, não tem fé, e também além disso, né? Além de a gente querer tudo controlado, a gente acaba se aprisionando mais, né? Acaba colocando como se fossem camadas em cima de camadas dessa gaiola que a gente vive. Então, a gente não consegue deixar livre, né? Deixar as pessoas livres e as coisas livres ao nosso redor e sermos livres para que a vida possa mandar para a gente exatamente o que a gente precisa, né? Então, eu acho que tudo, eu sempre falo isso, mas vale a pena repetir, que tudo que a gente traz aqui, a gente precisa aplicar na nossa vida. E essa parte da incerteza, ela tá, como eu falei, ela tá muito ligada ao controle, né? Ao controle que a gente quer ter por não confiar na vida, não confiar em Deus. E Deus sabe o que é melhor pra gente, né? É Ele quem sabe, Ele que tem a inteligência suprema. Então, Ele já previu tudo lá, né? Todas as probabilidades Ele já viu e já calculou, e a gente quer controlar o resultado por medo que o pior possa acontecer sempre, né? E isso não é verdade. Então a gente precisa, pode passar, Cris, a gente precisa estar muito ligado no quão controlador a gente é no nosso dia a dia, no quão controlador e rígido, né? Eu acho que os dois vêm muito de encontro, assim, o controle e a rigidez, né? E o controle, ele tá nas pequenas coisas, às vezes a gente não percebe, sabe? Às vezes a gente é uma imposição que a gente faz no outro, não sei, uma voz mais alta que a gente utiliza para que o outro não possa se expressar, ou para, enfim, para não colocar medo, mas fazer com que a pessoa se retraia, ou, enfim, estou dando exemplos, mas a gente precisa prestar atenção em como eu sou controlador, né, na minha vida, no quanto eu quero controlar os resultados, porque, na verdade, a gente está falando de controle ali, querer controlar os outros, querer controlar meu filho, meu marido, querer controlar como as pessoas trabalham aqui comigo, enfim, querer controlar tudo, mas isso está muito ligado ao que a gente acha que a gente vai receber. A gente tem ali na nossa mente algo que a gente acha que é bom, e se vem algo diferente disso, a gente não aceita. Então, aí é por isso que a gente acaba controlando os outros, né? E isso, às vezes, está tão enraizado na gente que a gente não consegue perceber. Então, é muito importante, eu sempre falo e vou continuar falando, que é muito importante a gente sempre perceber qual é a nossa real intenção por trás de tudo que a gente fala, faz e pensa, para que a gente possa começar a se conhecer, para começar aí a desembolar esse emaranhado que a gente se colocou, né? E ainda continuando nesse que é aprender, que é esse primeiro capítulo que a gente trouxe para estudar, lembrando que o livro ele tem 10 capítulos e eu escolhi 3, né? Para que a gente pudesse conversar aqui, para falar um pouquinho sobre o que é aprender, a gente vai falar um pouquinho sobre a mente livre, vai falar um pouco sobre o medo e depois um pouco sobre a mente livre, né? Para a gente ter um pouco de noção, mais ou menos, de como a nossa mente funciona e, na verdade, como perceber, né? Todos esses movimentos, porque aqui a gente não vai trazer nenhuma receita de bolo. A gente vai mostrar o mecanismo da mente, ou seja, tudo que a gente não é, para que a gente possa prestar atenção e não ser isso, né? O Jorge falou isso muito bem ontem, eu cheguei até a anotar, e a gente sempre fala sobre isso, mas parece que deu um encaixe, assim, na hora que ele falou, né? Os pensamentos, a nossa mente, ela vai continuar
funcionando dessa forma mecânica. Ela vai querer continuar controlando, ela vai querer continuar acumulando, ela vai querer continuar condicionada, sabe? Mas se a gente conseguir prestar atenção nos mecanismos dela e como ela faz isso, a gente vai parar de ser dominado por ela, né? E vai passar a ter o controle sobre a nossa vida e deixar tudo que é verdadeiro, tudo que que vem de dentro da gente fluir. Então, o nosso aprender de hoje, né? Ô, Ele, como Tati, diz no slide, oi? Tati, eu queria fazer uma pergunta. Pois não. No slide anterior, você falou da incerteza, né? E eu estava aqui pensando, e queria que todo mundo acompanhasse o raciocínio. Esse medo da incerteza, que não permite que a gente aprenda, ele está muito ligado com a arrogância, com a soberba, ou com a nossa necessidade de ser superior ao outro, de sempre ter razão, sempre ser competitivo. E isso trava o conhecimento de nós mesmos, porque nós contraímos a mente em determinados aspectos e cria-se aí um medo de que as pessoas descubram que a gente não é aquilo que a gente está. E aí você cria uma casca maior e você às vezes vai para a violência porque você sabe, acho que inconscientemente, que você vai cair lá no hipo, né? Você se defende com todas as forças. É mais ou menos por aí. Eu realmente uma pergunta. Eu queria compreender se o ponto de vista do Krishnamurti era bem esse aí. Isso é perfeito, perfeito. Tudo que tu falou é muito perfeito. E tudo isso que tu falou, se a gente for perceber, é o medo ali por trás de cada açãozinha, né? Todos esses movimentos que tu falou que a gente faz, tá o medo ali embutido por trás de cada açãozinha, né? Ao meu ver, a gente criou uma imagem da gente de perfeição, assim, sabe? Absurda, porém completamente distorcida, né? E a gente faz de tudo para manter essa imagem. Então, se vem alguém e age da maneira que eu não quero, se vem alguém e age de uma maneira que eu acho que é melhor que eu, se vem alguém e faz algo diferente do que eu faço, eu afasto, né? Eu tenho medo, eu quero afastar aquilo ali, porque é como se estivesse muito próximo de descobrirem aquela imagem que eu criei ali de mim. Então, eu faço tudo para manter, né? A minha percepção é essa, né? Até te pergunto se tá certo ou não, mas eu acho que é mais ou menos isso que tu falou, né? Eu estava lendo um texto da... Desculpa, pode falar, Tati. Não, eu ia falar Continue que seu raciocínio. não, eu ia falar Eu que gostaria que até os outros participassem do isso, bate-papo. exatamente. Era isso que eu ia falar. Não é legal a gente ver isso da gente no primeiro momento, mas depois que vê, a gente quer mais perceber tudo isso, né? E dar um novo rumo para isso, assim. Então, é muito importante que todo mundo participe, é muito importante que todo mundo fale, para que a gente possa trocar aqui e ver isso na prática, né? Às vezes, com o exemplo do outro, é muito mais fácil da gente perceber. Desculpa, amiga, eu acabei te cortando. Pode falar. Não. Assim, ó, eu estava lendo um texto da Joana de Ângeles essa semana e ela dizia assim, ó, as reações de enfado, ressentimento, amargura e de cólera decorre do comportamento, do temperamento apaixonado e caprichoso de quem se acostumou à usurpação sem admitir reproche, ao abuso da posição sem dar lugar à advertência e da arrogância que não permite a demonstração. Então, é bem isso que ele falou ali. Ó. A gente cria um temperamento que ele é apaixonado por si mesmo, porque a gente se apaixona pela imagem, não é? Essa imagem ela é volúvel, ela é caprichosa, né? Ela pode ir para um lugar e para o outro, dependendo do interesse da pessoa naquele momento, mas a gente nunca admite crítica, reproche, demonstração, nada, porque o arrogante ele não admite isso. Mas o que ele não entende, que o Krishnamurti quer mostrar ali, é que esse padrão dele inibe todo o potencial de evolução dele e do próprio autoconhecimento. Que é o que você está falando assim, se você olhar para você mesmo, tal, eu diria uma coisa, né, que eu tenho observado em mim. Se toda vez você parar o seu pensamento,
sem querer analisá-lo, nada, só olhando para ele, como um aprendiz, como um aprendiz. E um aprendiz, ele requer humildade. Não tem um aprendiz orgulhoso, então ele não é aprendiz, ele é o que o Krishnamurti diz ali, um arrogante. Você dá um passo enorme, porque esse autoconhecimento é o que vai permitir a gente conhecer a nós mesmos, porque a gente não se conhece. Quando você não se conhece, como é que você vai se livrar dessas artimanhas da mente, como o Krishnamurti coloca ali? Que é o que Krishnamurti quis dizer com tudo isso. Você precisa aprender, mas aprender sobre nós mesmos, não é aprender em livro. Não é disso que se trata. É por aí, Tati, é mais uma vez uma pergunta. Né? E eu queria ouvir a Helena, a Cris, a Tinelli. O pessoal está muito mudo. O Carlos, a Aline, que está aí de volta. Exatamente, exatamente. Também queria ouvir. Também queria. Então, já levantei a mãozinha, posso falar? Ai, aqui para mim não apareceu, Helena, perdão. É que eu também levanto a mãozinha, você não olha, aí eu tenho que te interromper, né? O que é chato. Eu acho que a Cris está tirando o cochilinho dela, que aparece lá, e aí ela não está vendo. Né? Tadinha da Cris. Ô, Tati. Ô, Oi. Tati, Não, desculpa, eu estou aqui, mas é que eles estão fazendo barulhão, eu estou evitando abrir a câmera, mas a Helena levantou a mãozinha. Desculpa, Tati, eu vou te avisar agora, tá? Tá bom, obrigada. eu queria saber, o Jorge acabou de colocar, que a gente criou essa imagem, se apaixonou por ela, né? Em que momento que isso aconteceu? Nessa existência? Ou é no decorrer de todas as nossas encarnações que a gente cria essa imagem? Como é que isso funciona? Eu acredito que seja a partir da nossa criação, sabe? Na verdade, a partir do momento que Deus nos deu a liberdade para escolher. Ou a gente, né, escolher ficar ali pertinho dele, ou a gente escolher seguir e criar por nós mesmos. Então, eu acho que eu acredito nisso, tá? E peço para o Jorge me complementar, ou me corrigir. Mas eu acredito muito nisso, assim, que no momento que nos foi dada a liberdade, a gente utilizou essa liberdade para se achar assim o máximo. Pronto. Agora eu sou Deus, não preciso mais, sabe? Eu vou criar, então eu fiz essa imagem toda poderosa de mim, porém muito distorcida, porque era algo muito simples, né? Então eu acho que a gente se contraiu tanto e se afastou tanto, mas essa imagem que a gente criou veio dessa arrogância inicial, acredito eu. É isso, Jorge, eu não sei, esse é o... Pelo menos eu Isso, entendi. Tati. Depois a gente caiu no caos, né? E o caos ele gerou o medo e gerou a insegurança muito grande, né? O que levou a gente à busca da fixação dessa imagem, né? Que é o mito do Narciso, né? Que é o mito do Narciso. A gente ama aquela imagem refletida de nós mesmos, ficamos admirados com ela e matamos e morremos para não deixar ninguém desmerecer dela. Tanto que até outro dia eu estava escutando a aula do professor Maurício, ele falava que o eco, essa voz que a gente estuda, que a gente escuta na cabeça da gente, é o eco do Narciso, né? Nossa, que legal! É o reflexo disso, que ecoa na nossa mente, né? Então, é por aí. E a gente Nossa, realmente... isso! Se cada um de nós olhar para a tua mente, para o teu pensamento, tentar descobrir isso com humildade, você vai ver que a coisa é muito pior do que a gente imagina. Acho que por isso que a gente não quer nem olhar para isso. Sabe o que eu acho também? Às vezes a gente vai cavando e cavucando, vai encontrando umas coisas, né? Que graças a Deus que a gente encontra, mas é que parece que quanto mais a gente cava, mais a gente encontra, assim. Então, o autoconhecimento, ele não acaba, né? Nossa, a gente não sabe nada. Oi, Helena. Não, eu não pude assistir a aula de terça, mas eu ouvi ontem, né? Uhum. E o exemplo que foi dado da tainha, de quem está admirando o mar, aquelas tainhas tudo embaixo ali, pulando e a pessoa não vê, eu me identifiquei com esse exemplo, sabe por quê?
Porque, assim, um dos meus, né, grandes, não sei se dá para chamar defeito, sei lá como é que a gente chama isso, mas é a questão da Arquétipo. irritação, né? É arquétipo, é a questão da irritação, né? Então, Uhum. eu tô monitorando muito isso, mas enquanto eu monitoro isso, eu estou esquecendo de olhar outras coisas. A gente não deve focar numa coisa só, né? Tem que olhar o todo, né? Tem que estar monitorando tudo que está acontecendo, né? Então, por isso que o exemplo da Tainha me chamou a atenção. Digo, olha, é bem isso mesmo, né? Não dá para focar numa coisa só. Nós temos Não dá. muitos arquétipos, né? Eu até comentei com a Cris, sábado passado de manhã, eu tinha saído com meu marido, e aconteceu uma coisa assim, gente, como é que eu vou dizer, me deixa impressionada, porque eu não sei como acontece, eu não entendo como, né? E como eu caio, gente, eu sou muito vulnerável, né? Foi uma coisa assim muito rápida, no instante eu colapsei aquilo ali, no instante eu aceitei aquilo. E, gente, o meu dia virou um lixo. Custei para me recompor, sabe? Uma coisa do nada, assim, muito rápido aconteceu, né? E há 3 dias atrás teve outra explosão daquela que também, por mais, né, que eu me esforce, que eu tenho me esforçado, né? Mas de estar cuidando, monitorando meus pensamentos, mesmo assim, eles me derrubam. Mesmo assim, eu ainda continuo, sabe, bem complexo o negócio. É muito complexo, né? Era isso que eu queria compartilhar. Mas eu adoro quando tu compartilha com a gente, Helena. Tem que sempre compartilhar. E essa questão dessa irritabilidade, né? Ela. Antes de eu falar isso, só deixa eu te perguntar uma coisa. Todos nós temos uma ansiedade absurda, enfim. Mas algumas pessoas sofrem de ansiedade mesmo, né? Patológica. É o teu caso, não? Olha, não sei te dizer, na verdade. Uhum. Eu penso assim, eu como o Jorge já me identificou, né? Eu gosto muito, eu sou muito radical, sou muito correta, eu sou muito metódica, eu gosto de tudo assim, muito organizado, tudo no seu horário. Então, assim, eu sou muito aprisionada, né? Sou uma prisioneira, embora eu esteja tentando fazer algumas coisas diferentes, deixar algumas coisas acontecerem, né? Eu estou vivendo, por Uhum. exemplo, nessa época agora, nesses últimos 15 dias e por mais 15, né? Eu saí completamente da minha rotina, porque minha filha fez uma cirurgia, se mudou para cá, eu estou cuidando dela, ela, 2 filhos, marido. Aí o marido caiu de moto, quebrou o braço também, então imagina, eu estou com 2, como ela mesma diz, 2 aleijados em casa. Mas enfim, ele ainda está trabalhando, mas eu tive que assumir nossa, sabe, assumir uma casa cheia, muita comida, muita roupa, aí criança na escola, com meu neto, e aí depois ele pegou gripe, ficou dentro de casa online, me chamando, gente, assim, sabe, é tão surreal tudo que está acontecendo comigo agora, mas, no entanto, apesar disso tudo, assim, eu me sinto, como é que eu vou dizer, tranquila, não sei nem explicar como que eu consegui essa proeza, sabe, porque em outros tempos, aí ontem me caiu uma ficha, assim, muito engraçada, porque assim, eu não criei meus filhos, porque eu tinha uma moça que trabalhou aqui em casa por 10 anos. Eu não criei meus filhos, eu nunca passei por esse estresse de escola, tudo, e agora eu estou tendo que fazer isso com meu neto. Estou tendo que cuidar. Então, assim, ontem me caiu, sabe, aquela ficha assim, tipo, eu tinha que fazer isso. Eu não fiz lá atrás, quando meus filhos eram pequenos e estavam na escola, mas a vida vez não, tu tem que passar por isso, né? Então, eu até estava conversando com a Cris, assim, e eu me sinto numa. Sabe quando está sendo testado, está sendo colocado em prova? É mais ou menos assim que eu estou me sentindo. Como se a vida estivesse me colocando em prova, sabe? Mas é isso, assim. Só que apesar de tudo isso, né, eu ainda consigo manter um certo equilíbrio, certo, com muito esforço. Mas estou conseguindo ainda. Apesar do deslize, né, da explosão. Isso Mas vai está ter, tudo. vai sempre ter. Cada um no seu arquétipo ali vai ter o seu deslize, né? Mas Felizmente não tem. eu queria enfatizar bem essa questão assim, ó, eu não sei como começa, não consegui identificar ainda, entende? Uhum, Não consegui. uhum. Então, por mais que eu tenha de cuidar, quando eu vi já aconteceu, eu não sei onde começou. Eu tenho que Sim. Helena, fazer todo aquele esforço, né? Oi, Helena, começa do nada, é igual comigo, quando tu vê, já aconteceu. né? Na E quando verdade, tu vê, tu já deixou acontecer.
Tati, o É Jorge bem está com a assim, mãozinha levantada, tá? Só para te saber. é bem Pode assim, falar, Tati. amiga. Nossa, muito louco, né? Muito louco. Mas eu queria, Acontece assim, pelo comigo também. menos aprender, eu estou nessa lida, aprender a prestar atenção. Por isso que eu estou gostando dessa aula que tu falou, vamos conhecer as artimanhas da mente, eu acho que é por aí o caminho, Mas né? Helena, quando a gente não está desperta, o que acontece, né? Quando a gente está desperta, a gente não deixa acontecer, mas quando a gente não está, acontece. Pois é, é bem Daí é mais ou do menos nada, a por aí, gente né? acha que é do É nada, por porque aí, a né? gente está desperta por aí. Mas Fala, assim, ó, se amiga. tu passar, só um pouquinho, tá? Oi. Passar 1 minuto inteiro, atenta. 10 segundos disperso, já acabou, já era. É muito rápido, Nossa, eu né? queria conseguir passar 1 minuto atenta, porque eu não consigo, Helena. Mas nem eu, né, querida? Nem eu, mas eu tô te dizendo assim que, sabe, é muito rápido. Muito É bem rápido e. rápido mesmo. Aham, Mas é que já está acontecendo e a gente não está percebendo, né, Helena? justamente. Todo dia eu vejo quão arrogante eu sou. E hoje, na verdade, eu já tinha percebido isso em mim, né? Eu sou bastante arrogante e às vezes até debochada. E eu descobri que sempre há uma maneira melhor de falar as coisas, sabe? Sempre existem infinitas maneiras de falar as coisas, de conversar com os outros, principalmente de mostrar para o outro que ele não está certo. Existem infinitas maneiras. E eu, Tati, percebi que eu escolho uma maneira horrível para falar. E eu sou muito arrogante ao falar. Então, é algo que eu percebia até que as pessoas já me falaram, hoje em dia até que não mais, mas já me falaram e tal. E eu não. É porque eu tô tão imersa na minha própria arrogância que eu não vejo que aquilo ali é arrogância, entende? Então, o que eu quero te dizer com isso é, Helena, a gente precisa partir do princípio que a gente está mergulhado na arrogância, que a gente enxerga o mundo através dessa arrogância. E se está passando pela gente, não é porque vem de uma hora para outra e bum, não. Estão acontecendo pequenas situações e a gente não está vendo por conta dessa cegueira, até porque a gente está sempre focado num ponto só, né? E existe um universo todo disponível para a gente. Só que se a gente está focado num ponto só, a gente não consegue receber todo esse infinito que está aí só esperando a gente dar uma brecha para chegar, né? Então, o Jorge quer falar, eu acabei me prolongando, mas eu acho que eu estou te dando esse exemplo meu imagina, uma coisinha pequena de tantas que eu faço, mas que eu fazia, abusava desse comportamento, e se eu não fizesse, quando eu faço, quando eu, sabe, falo dessa maneira, dava até um alívio, assim, sabe, é horrível falar isso, mas é porque é um abuso mesmo de um comportamento que eu já tive poder, então aquilo me causa aquela sensação de prazer, e eu fui percebendo isso em mim, e hoje eu vi que começou a acontecer de uma maneira mais tranquila, sabe, de dar uma resposta ali sem, nossa, eu não preciso ser, eu não sou melhor do que ninguém, só que às vezes a gente nem percebe que está sendo assim. Então a gente precisa prestar atenção mesmo na gente. Não, a gente pode dar 500 receitas de bolo aqui, mas só a gente pode fazer o trabalho pela gente, porque só eu sei como eu ajo com as outras pessoas, só eu sei o que passa na minha cabeça, só eu sei o que eu falo, penso e sinto. Então só a gente pode fazer o trabalho pela gente mesmo. Desculpa, amigo, pode falar. Desculpa pelo quê? Pelo meu Deus. Estava É que ótimo. tu queria Pode falar e eu. falar, né? Não, mas estava ótimo. E é bom isso aí, né? Essa percepção nova, né? Eu tenho falado para vocês há umas 3 aulas, e é interessante isso, como a gente não gosta do autoconhecimento. O dia que a gente se harmonizar com o autoconhecimento, tudo vai se tornar fácil. Por exemplo, você olha para você, aí você descobre que você é arrogante com os outros, mas que existem outras formas. Essa forma é o novo. Então a vida está dizendo, oh, você é assim, você precisa ser assim. Essa é a transição que você tem que fazer. Mas tem que ser sempre o novo. Tem 1000 formas.
mas talvez tenha 999 que seja adulteração da própria arrogância, né? E só tem uma verdade, que é a misericórdia, você aprender a não criticar, a não censurar, a olhar sem julgar, né? A não a ter humildade de aprendiz, de aprender com aquele ser, né? Qual é a informação que ele está te trazendo, quais são, quer ver outro acontecimento, qual é a tua reação para com ele. E isso tudo você pode fazer durante o dia todo, porque todas as atividades do dia, elas servem para isso. A gente é que pensa que é para ganhar dinheiro ou para qualquer outra coisa, mas elas servem exatamente para isso. Então, essa capacidade de autoconhecimento, ela é a chave que abre as portas do processo evolutivo. Mas ela, eu falei antes, né, você precisa olhar como um aprendiz, olhar com humildade, e para olhar com humildade você não pode julgar, você não pode censurar, você não pode criticar, você não pode condenar, você não pode punir, querer punir alguém, e você não pode ter medo de ser colocado à prova. Por exemplo, eu vejo com a Helena que ela tem muito medo de ser recriminada ou censurada. E ela já se irrita. O vulcão vem, né, em erupção, que é a fúria que está dentro dela. Mas por que, se ela tiver humildade de olhar que aquele ser está dando uma informação, nem que seja a informação de que ela não gosta de ser ademoestada, né? Que esse é o processo do arrogante, o arrogante não permite. E por que ele não permite? Porque ele tem medo. Ele tem medo de olhar para ele mesmo e dizer, puxa vida, eu não sou aquilo que eu pensei. Puxa vida, ela está dizendo que não sou o que eu pensei? Não, vou bater nela. E por que vocês não enxergam? Porque vocês se tornaram isso. Isso é a inércia, gente. Quando você está imerso numa ideia e numa energia que ela está gerando numa velocidade de bilhões e bilhões e bilhões, sei lá quanto, a ponto de estar estacionado em vocês e a gente se torna aquilo, é inércia. Usou tanto esse mecanismo que ele ficou estacionado. Você quer ver uma coisa? A Helena, eu anotei aqui, a Helena começou falando das tainhas, né? E ela disse assim, não, mas eu estou aqui, né, firme no meu pensamento. Eu botei aqui, daí se ele... Né? Ela disse assim, eu estou firme aqui, eu estou, né, aqui observando assim, firme. Gente, isso não é rigidez? Como é que ela vai ver algo? Se o problema é rigidez, ela quer olhar a rigidez a partir da rigidez e descobrir que é rígida. Como é que isso vai funcionar? Que até agora eu não sei. Não vai, né? Não está funcionando, né? Aí ela diz assim, eu não vejo nada. O pensamento que criou o problema, você está usando o mesmo comportamento para resolver o problema. Não vai resolver nunca. O que você precisa? Você precisa relaxar e confiar. Aí é difícil para você, porque você quer controlar tudo, você é rígido, quer todas as coisas do seu jeito. E aí você precisa se soltar dentro do movimento, que o movimento é de Deus, não é teu. Ele está acontecendo, mas você criou barreiras vibratórias. Eu estava lendo um livro, até separei. A Joana de Ângeles chama de cascões mentais e barreiras vibratórias. Olha, nós temos cascões mentais. Então, uma informação nova bate nesse cascão aí e não vai. Então, precisa relaxar. O movimento é de Deus. Você precisa estar natural. Qualquer coisa que você faça que não seja natural, não é? Você está usando aquele mesmo pensamento que criou o problema. Você não precisa ter medo de que o assunto venha. Eu vou ficar vigiando aqui para não acontecer nada de ruim. Não. Eu vou ficar vigiando aqui para que aconteça tudo de ruim. E aí eu posso ver. Eu posso me descobrir. Eu posso aprender sobre mim mesmo. E eu posso saber o movimento novo que eu vou fazendo. Com essa naturalidade que eu estou dizendo para vocês. Porque eu sou um aprendiz e eu não sei nada sobre mim. Eu preciso me conhecer. Se eu não me conhecer, eu não evoluo. Aí eu vou ficar dando volta.
Entende? E esse olhar, ele não pode ter julgamento. É o olhar de aprendiz, é o olhar do humilde. Humilde servo que quer aprender sobre ele mesmo, sobre a mecânica da sua mente. Que é o que o Krishnamurti está dizendo. Que é o que o Krishnamurti está dizendo. Isso é a mente sem medo. Compreenderam, crianças? Acordaram? Jorge, Só aqui tem autorização Ô, para Jorge, dormir. O resto Jorge, não eu vou, acorda. ô Jorge, eu vou usar uma Oi. furadeira para furar para esse cascão aí. Esse cascão, exatamente. Vou usar uma furadeira para ver se entra. Mas, ó, deixa as coisas acontecerem, esteja naturalmente no movimento, percebendo, sentindo. Sente, vê a vibração, olha o pensamento. Se acontecer, não se culpa, olha de novo, aprende. Aí você vai criar uma ideia de autoconhecimento, de observação de forma natural, sem ser essa rígida, essa que criou o problema, essa de arrogante, que diz que sabe tudo. Você olha para o pensamento seu, você diz assim, isso é isso. Então não faça isso, isso é ser arrogante. É isso que o Krishnamurti está dizendo. Que você está acumulando conhecimento, o mesmo conhecimento. Mas se você olhar e não dizer nada, você é um aprendiz, você quer acompanhar aquele pensamento ou não, você quer aumentar a sua capacidade de raciocínio, porque se você usar da própria arrogância e dizer que sabe tudo, você perde a capacidade de discernimento. Se você olha o pensamento livre e acompanha ele, depois você pode dizer esse pensamento, estuda o pensamento com calma. Estuda sem dizer que sabe. É um aprendiz humilde. Você não julga, você aprende. É isso que o Krishnamurti está dizendo. A mente sem medo. Tudo bem? Eu aprendi com a Tati. Ela fica com vergonha de falar e eu tenho que falar tudo para vocês. Ô, Jorge, simples assim, mas... né, Jorge? É simples assim. Ô, Jorge. Mais simples que isso, impossível. Oi. Mas assim, ó, como é que eu vou te falar? Na verdade, eu ando... o que eu gostaria, digamos assim, de perceber, de descobrir, por exemplo, o que me tira do sério? É esse estudo que eu estou tentando fazer, sabe? Mas se você não observar do jeito que eu te falei, você não vai descobrir nunca. É que tu tá tentando resolver o efeito, Helena, mas tu precisa ir lá na causa. Com a causa. É que tu tá tentando, é aquela coisa X ali que me tira do sério. Não vai encontrar. Mais de 10 minutos aqui, você pergunta as mesmas coisas que eu acabei de falar. Não Isso vai encontrar. Isso é verdade. Eu acho que me falta este entendimento, então. Mas vamos para frente. Então você faz assim, ó. Uma hora encaixa. Posso dar um conselho para você? Pode. Eu, quando quero que algo encaixe em mim, eu assisto ele todos os dias, pelo menos uma vez por dia. Pegue esse trechinho da aula, grave, e todo dia você assiste ele. E você repete consigo mesmo. Você vai repetindo as palavras. Vai repetindo. Eu tenho que olhar como aprendiz, eu tenho que olhar para a minha mente, né, com humildade. Eu não posso olhar julgando, eu não posso... E vai repetindo isso. A questão é que precisa do tal do esforço. Sabe o tal do esforço? E sem esse esforço, não vai fazer. O esforço vai cair do céu. Pode falar. Não, o esforço é a chave, né, amigo? É a chave para que a gente... Porque a gente precisa partir do princípio que a gente está na inércia. E para sair da inércia, a gente precisa de um esforço, vai gerar desconforto, mas é como se a gente, sabe, precisasse desafogar, como se a gente tivesse afogado, assim, né? E até nesses momentos, até nesse momento de que a gente está aqui para parar e conversar um pouco, né, sobre esse assunto da mente e tal, até nisso a ansiedade pelo controle do resultado, de querer se livrar disso de uma vez é tão grande, e a gente não percebe, né? Isso é o medo, né? Esse controle é o medo, que é o que o Krishnamurti está dizendo.
Exatamente. E ele fala, isso que o Krishnamurti, se vocês forem ler o livro, ele dá na lata, e o livro inteiro ele fala... Oi? Ah, eu achei que tinha alguém falando, tem o microfone ligado, eu acho. Sou eu, Maria. Oi, Maria, quer falar? Então, porque aqui no Ocidente, a gente não tem o costume, como tem os orientais, né, já desde a infância, educar, analisar os próprios comportamentos e a mente, né. É que aqui no Ocidente a gente também tem esse problema da bipolaridade da mente, né, que não vem muito preso em consideração, né, nos comportamentos, mas a maioria são bipolares, né, e essa bipolaridade é um defeito mental, uma insanidade mental que, com análise assim, se pode ser transformada, né, porque os nossos defeitos da arrogância, que eu sempre repito, né, da arrogância, da prepotência, do medo, da insegurança, porque a gente não analisa os nossos próprios comportamentos com simplicidade, com humildade, e não se assume a responsabilidade de estar errado, né? Então, por isso que dá esse escato de nervoso, de ódio, de tudo isso, né, que a Helena está falando, que também sempre falei, e vocês também falam. E a gente tem que, quando a gente dá uma crise nervosa, a gente tem que parar e se analisar se aquilo ali é sadio ou não é sadio, porque se não faz esse procedimento, fica muito difícil mudar, né? Fica muito difícil botar em prática os nossos comportamentos para tentar desradicar ele dentro da nossa mente, porque senão não vai desradicar ele nunca da nossa mente, se nós não tentamos, não fizemos mais, mas a gente tem que fazer um esforço bem grande, porque não é simples, né? De tentar mudar os nossos comportamentos, porque os nossos comportamentos só vai mudado quando a gente quer verdadeiramente mudar, e sabe que pode mudar sem problemas, né? Mas tem que fazer um grande esforço, uma grande determinação de mudança, mas a gente tem que querer de verdade, senão fica uma coisa muito superficial, né? E a gente fica batendo sempre na mesma tecla dos nossos próprios comportamentos. A gente tem que analisar se nossos comportamentos são sadios, se não são sadios, se são normais, se são anormais, né? Se são corretos, incorretos, né? E isso é muito importante, igual ir para a escola e fazer um dever e saber que está errado, vai pegar 0. Então, você tem que estudar para saber que aquela resposta está errada. Então, você tem que tentar saber a resposta certa. E é essa análise que a gente um pouco faz, porque não tem essa cultura de fazer, de analisar os nossos próprios comportamentos, porque vem da mente e a gente é preguiçoso, a gente se acha na convicção, porque a gente é sempre convicto que está certo, que o meu modo está certo, que o meu modo está correto, que o meu modo é melhor. Não, nossos modos não são os melhores, nossos comportamentos não são corretos, não são sadios. Então, a nossa mente, os nossos comportamentos se perdem em várias derivações eu chamo de doenças mentais, né? Porque são doenças mentais, né? Que aí entra, vou repetir, a bipolaridade e todos os outros comportamentos, né, que tem a transformação da mente. Buda mesmo sempre ensina a transformação da mente, mas você precisa ter uma força muito grande para você querer mudar, mas você tem que querer mudar, você deve mudar, entendeu? E não se contentar sempre com teus comportamentos, porque se você se contenta com teus comportamentos, você cai num grande poço de arrogância, de prepotência. Você tem que usar a humildade, a simplicidade, e não a vergonha de se esconder atrás de uma cortina, né? E sair fora dessa cortina, né? Para poder botar em claro os teus comportamentos, e não ter vergonha e nem medo de assumir os teus erros, os teus comportamentos. Senão a gente fica milhões de anos, né? Estudando, mas se não bota em prática com força, com coragem, com determinação, fica complicado. É isso aí, Tinelli. Vamos lá, gente, só um comentário, que a gente não nasce onde a gente nasce pelo acaso, né? A gente nasce onde a gente nasce, na família que a gente nasce,
enfim, com essa forma física que a gente tem, no país que a gente nasceu, enfim, no estado, cidade, bairro, por atração, né? Então, tudo é merecimento. Então, não dá para a gente simplesmente colocar a culpa e regionalizar, né? Se a gente não conquistou isso para, enfim, para o nosso campo, né? Para o nosso campo ali de conhecimento. Então, não é à toa que a gente passa por tudo que a gente tem que passar, né? E dando sequência ali, para que a gente possa aplicar tudo isso, né? Para que a gente possa aplicar todo esse conhecimento, a gente precisa se conhecer bem, como a gente vem falado, conhecer a nossa mente, porque como é que eu vou saber o que é arrogância se eu não sei, se eu não estudo a arrogância, sabe? Eu simplesmente tenho uma ideia do que seja arrogância que é alguém bem longe de mim, que não sou eu, e eu tenho uma ideia do egoísmo que é alguém egoísta que lá bem longe de mim, que não sou eu. E até quando eu sinto ciúmes, eu vou lá e dou um monte de desculpas e o ciumento não sou eu, é outra pessoa. Enfim, o que eu quero dizer é que a gente precisa estudar tudo o que a gente não é. E como o Jorge muito bem falou, até nesses momentos a gente quer controlar. Pode passar para mim, Cris, por favor. Até nesses momentos a gente quer controlar, porque daí a gente quer olhar para um pensamento e como o Jorge falou muito bem, eu tô lá e tô querendo dizer o que que é, ou quando eu não tô querendo dizer o que que é, eu olho para ele e falo, não, eu não vou te falar o que que é, sabe assim? E converso com ele igual. Então, a gente, essa aula é um convite para a gente mergulhar no silêncio, né? E observar. Então tá, vamos continuar. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu não vejo se tem alguém com o microfone ligado. Acho que não, né? Tati, sabia ver se o Carlos não quer falar alguma coisa, a Aline, tem a Karine aí também, né? Ai, gente, a Aline volta, fiquei tão feliz em ver. Tudo bom, pessoal? Boa noite para vocês. Estão tudo quietinho. Oi, oi. Ai, oi. Que legal. Eu só tô ouvinte hoje, porque, né, eu tava com saudade, hoje eu troquei uma ideia com o Jorge, tinha falado com a Cris também uns dias atrás, e agora vai dar certo de eu continuar participando eu acho que essa busca do autoconhecimento que não pode parar nunca, né? Principalmente no planeta que a gente vive, que a gente se encontra, cheio de expiações e provas, porque o pessoal tá dando seus depoimentos e eu tô me observando aí, vendo que a gente vive mais no automático do que nunca, né? E esse é o convite e a proposta do estudo, eu imagino, né? E bom estar de volta, tô bem feliz. Bom que tu tá de volta, a gente fica bem feliz também, Aline. O Carlos queria falar alguma coisa, é isso? Não? Não, eu fui convidado a falar, eu estou convidado. Uhum. Estou só observando e estou me autoanalisando no que vocês estão falando. Acho que está falhando o teu áudio, Carlos. Eu estou me autoanalisando naquilo que vocês estão falando. Ah, que bom. Que bom. Isso é bom. Se quiser trocar com a gente, tá? Se quiser Pode deixar. botar alguma coisa, enfim, só fica à vontade, tá? Obrigado. Então, vamos lá. Continuando, né? Apega-se à autoridade, evidentemente, porque teme a incerteza e a insegurança. Teme o desconhecido, o que poderá acontecer amanhã. Dominação, que é o que a gente é sempre, né? Dominação, arrogância, dogmatismo e desejo de vir a ser alguém, né? E todo mundo, se a gente for parar no nosso, ser bem sincero com a gente mesmo, a gente está sempre desejando ser alguma coisa, né? E a gente esquece que nós já somos. A gente só dá vida e bola para o que a gente não é, acaba vivendo o que a gente não é, e acabamos nos afastando do que a gente realmente é, né? E
E esses comportamentos, eles fazem isso com a gente, né? Fazem essa contração. Eles acentuam esses afastamentos da gente mesmo, né? Então, eles acabam sendo ali a autoridade no nosso mundo. Só no estado da humildade completa, eu tenho a impressão de que a gente já falou esse slide na outra aula, mas tudo bem. Só no estado da humildade completa, que é o estado da mente que está sempre pronta a reconhecer que não sabe, há a possibilidade de aprender. De outro modo, estaremos sempre acumulando. Como o Jorge já explicou para vocês muito bem, como sempre... Pode passar, Cris, por favor. Como sempre, ele está muito além da gente, né? E é o que ele já tinha falado. Mas o próprio Krishnamurti, que fez todo esse estudo da mente dele, e que foi absurdamente incrível, ele, como eu estava falando antes, né, eu estava falando e acabei não conseguindo finalizar, ele dá nos dedos mesmo, assim, as pessoas fazem, ele abre para as pessoas fazerem perguntas, né, eu acho que eu já comentei com vocês que esse livro são 10 palestras, e aí foram todas compiladas e formadas um livro, né, formaram um livro, e ele abre para as pessoas falarem, o Krishnamurti. E as pessoas perguntam e ele dá nos dedos das pessoas. Inclusive, eu acho que até no capítulo que vem, no próximo, né, que a gente vai conversar sobre, ele chega a falar para uma pessoa assim, então não pergunta, sabe? Porque ele estava ali querendo que as pessoas percebessem que até as perguntas que elas estavam fazendo eram baseadas no medo, sabe? Poxa, então, meu Deus, eu sou assim, eu não quero mais ser assim, então como é que eu faço para não ser assim e tal? E era uma forma de controle, uma forma de automação e uma forma de medo, né? E a gente não percebe. Então, a gente precisa conhecer tudo isso, né? E isso exige um esforço absurdo da gente, né? O conhecimento, imagina, até o exemplo que a Helena deu ali e tal, de agora ela tá com os filhos e a filha, o genro e os netos, na verdade, né? Isso me lembrou muito, assim, a mim mesma, no sentido do quanto eu não quero sair ali da minha inércia, sabe? Poxa, eu tô aqui, vou usar o teu exemplo, tá, Helena? Mas pensando, na verdade, na minha vida, né? No que eu lembrei no momento, mas assim, tu falou, poxa, nunca fiz isso ali, cuidei dos meus filhos, né? Não criei meus filhos e agora tenho que fazer isso para os meus netos e, tipo, me veio muito no sentido, assim, lembrei de mim mesma no sentido, eu tô aqui na minha inércia e sair da minha inércia exige muito esforço. Então, eu tô ali me esforçando e isso causa desconforto na gente, porque no fundo a gente não quer se esforçar, a gente quer ficar ali. A gente quer continuar fazendo as mesmas coisas, aí a gente vai lá, lê um livrinho, ouve uma palestrinha, um negócio assim, acha que já sabe, eu já fiz trabalho, isso para mim tá pronto, já fiz e pronto, já tenho merecimento, agora não preciso fazer mais. E não. Hoje a Cris me mandou uma mensagem muito legal do amigo dela, e que falava justamente sobre isso, assim, que a gente se engana de achar que a gente vai chegar num ponto fixo e o trabalho vai acabar. Não vai. Então, quanto antes a gente entender que o trabalho ele é contínuo, porque existe uma lei, né? E dentre tantas leis contidas nessa lei maior, né? Uma delas é a de evolução e de movimento. Então, a gente não vai parar. E a gente acha que não, vai, pronto, agora eu tô aqui, tá, para experienciar, então, beleza, vou experienciar, daí depois vou morrer, vou virar espírito, deu, acabou o trabalho. Aí depois eu vou trabalhar de novo, quando eu voltar aqui para a matéria, e não, é contínuo, gente. Então, quanto antes a gente começar, claro, todo mundo já começou, todo mundo que tá aqui hoje é porque tem interesse nisso, né? Mas eu repito, aqui a gente não vai ter receita de bolo, a gente vai colocar isso na nossa vida e a gente vai trazer aqui para que a gente possa conversar e cada um dá a sua visão,
até porque nós temos visões diferentes, né? Cada um tem uma percepção sobre um mesmo assunto. Então, a gente acaba se enriquecendo e abrindo espaço, né, para novas percepções, porque se a gente nomeia aquilo ali, se a gente acha que sabe o que é, e como o Jorge falou muito bem, a gente não deixa com que o novo chegue, né, com que a vida chegue e traga o melhor para a gente, né? Então, é isso, assim, quanto mais vocês compartilharem com a gente, compartilharem experiências e participarem, é melhor para todos nós aqui, tá? Jorge, quer falar alguma coisa? Não, Tati, tá maravilhoso, hein? Arrasou. A pessoa que está deveras aprendendo, nenhuma autoridade reconhece, nenhuma autoridade busca. Acha-se num constante estado de aprender. Não só das coisas exteriores, mas também interiores. O extraordinário estado que a verdade revela. A imensidão da realidade não vos pode ser dado por outrem. Tendes que descobrir por vós mesmos. Ó, Helena, aí tá a notícia ruim, tá? E ali eu coloquei como se fosse essa nossa busca, essa nossa sede, né? Por um ponto fixo, uma resposta pronta, né? E é o outro lado da dualidade sendo essa imensidão de Deus, ali, essa liberdade toda. E a gente querendo se contrair num ponto fixo só, né? Eu até arrisco dizer que foi por isso que Jesus falava, pedia para que a gente fosse como as criancinhas, né, Jorge? Como que era a frase que ele usava mesmo? Jorge é o melhor amigo de Jesus. Todo mundo é amigo de Jesus, na verdade, né? Porque ele ama todos nós. E vinde a minhas criancinhas, né? Porque delas será o reino de Deus. Mas isso mesmo. Porque ele via realmente isso que você está falando aí, né? Essa simplicidade, essa humildade, né? Essa necessidade de ser natural, que a gente não tem, a gente está preso à autoridade, né? Sim. E se a gente pudesse, né, se colocar no mundo como as crianças se colocam, né? Digo, com essa pureza, assim, de querer aprender e sabe, sabendo que não sabe das coisas, assim, isso me lembrou muito Jesus falando disso, assim, se a gente tivesse essa humildade, né, de assumir que a gente não sabe das coisas e quisesse realmente aprender uma maneira nova de resolver as coisas, porque tudo isso, todos esses arquétipos e o mecanismo dessa nossa mente é que causa os nossos problemas. E eu não sei vocês, mas eu tenho problemas e vou continuar tendo, né? E não, quanto mais cedo eu perceber o que está causando, né? A causa sou eu. Então, quanto mais cedo eu perceber e fizer esse trabalho, né? De poder de perceber e aprender o que está causando o problema, com certeza o meu desenvolvimento vai ser muito melhor, e de todos nós, né, no caso. E o problema é que a gente não quer se esforçar. Pode passar, Cris, por favor. Ô, Tati, só um comentário. Não, um comentário meu, né? Essa questão de não ter problema é muito interessante, porque a gente quer controlar até o ponto de achar que não pode ter problema, né? E problema, se a gente não tiver problema, não tem evolução. Porque, imagina, tu vai ficar ali, né, naquela vidinha básica e como é que faz, né? E como é que caminha. Então, é uma conscientização de que ter problema faz parte da vida e encarar isso como uma coisa positiva, né? E não como realmente a gente faz. Ai, meu Deus, parece que o mundo vai acabar. Então, a gente vive numa ilusão muito grande em relação a isso, né? Mas é isso. Valeu. A gente tem aversão à dor, né? A gente tem aversão ao problema, sendo que é o próprio problema que vai nos libertar. E o Krishnamurti, ele fala isso. A gente não vai parar de ter problema, só que a gente vai aprender a se colocar diante deles de uma maneira nova, né? E quem sabe mais para frente
os problemas não vão tomar conta da nossa vida, né? A gente vai levá-los de uma maneira mais simples e mais leve, mas a gente não vai parar de ter problemas. O Jorge quer falar, tá? O Jorge pode falar, amigo, por favor. Tati, só queria lembrar todo mundo que esse arquétipo do medo, ele é um dos arquétipos, um dos 7 arquétipos primordiais, né? Você tem lá negação, poder, etc., essa carência, né? Mas a transição dele é liberdade. Então, você começa o processo evolutivo com medo, e esse medo tem que te levar para você ser livre. Mas você não pode fazer essa transição se o medo ainda te domina. Essa que é a grande chave. E aí é que todo mundo precisa entender. Para você dominar o medo, você precisa de algo novo, que não é de arrogância, não é nenhum desses aspectos que o medo utiliza para manter a gente prisioneiro. A única coisa que nos liberta do medo é a misericórdia. Não tem outro. É a capacidade de se perdoar, é a capacidade de se aceitar como é. É a capacidade de se movimentar livremente dentro de qualquer situação que se apresente, porque você aprendeu a perdoar. Então, nenhuma daquelas coisas te atinge. Você ficou invulnerável, como chama no Evangelho, né? A todas as agressões, a todos os maus tratos, a todas as injustiças, tudo. Essas coisas não te afetam mais, porque você não tem medo delas. Você não ter medo delas você não tem medo que elas aconteçam com você. Porque elas não vão deixar de acontecer. Mas você não tem medo. Todo mundo compreende isso? Quanto mais você tiver medo que a coisa aconteça, mais você se relaciona com ela. E ela vai acontecer. É verdade. Fala, amiga. Gostaria de te ouvir. Não, eu ia falar que até mais para frente ele fala também a respeito disso, porque primeiro ele vem falando de como a gente aprende, depois ele vai falando sobre o medo em si, né? Ele entra no medo em si. E uma das coisas que ele fala ali é que a gente está sempre se relacionando com o medo e não com o fato, né? Com o que realmente acontece. A gente está sempre ali, a gente nunca consegue olhar para o fato e ver ele exatamente como ele é. A gente enxerga através da cortina desse medo, né? É como se tivesse uma barreira ali. Então, a gente não consegue ver o que é real, né? Por quê? Desculpa, não vi, amigo. Você falou que o Krishnamurti disse assim, que a gente olha para o medo, não olha para o fato. Aí eu quero saber por quê. Porque o medo, ele cega a gente. A gente já se deixa, eu acho, a gente criou ele, né? Então, Mas não seria porque a mente está contraída, ela não está em liberdade? Sim. E ela não está em liberdade por causa do medo. Aí é o caso que estava falando da Helena, né? A Helena quer resolver o problema de rigidez com rigidez. Nós queremos resolver o problema do medo, estando com medo do medo. O medo do medo. Aí a gente nunca vai ser livre. Aí a gente nunca vai ser livre. Mas se você é livre e você olha para um fato, você vê toda a mecânica dele, você vê toda a estrutura dele e todos os fragmentos você enxerga. Porque você tem a mente livre. Você não tem a mente contraída no medo. Aí você olha aquilo ali como se aquilo fosse ruim para você, se aquilo vai te prejudicar. E, na verdade, aquilo quer te levar para a liberdade. Quer que você perca o medo para que você olhe para uma coisa e veja a totalidade. Você veja a unidade que está dividida e os fragmentos. Você vai ver tudo numa situação só. Mas somente sem medo pode fazer isso. Muito obrigada, amigo. Você ganhou 5 estrelinhas. Você que é a senhora K. Ah, bem eu, Mas é tão incrível isso, né? E é tão importante a gente perceber essas atitudes baseadas no medo, porque, no fundo, é tudo isso que tu falou. A gente tem medo do medo, porque a situação... Existem 2 hipóteses, né? Ou a situação ela vai acontecer, ou ela não vai acontecer, né? Na grande maioria das vezes ela até nem acontece. Mas se acontece, o que de ruim pode acontecer com a gente?
Na verdade, nada. A gente está sempre lidando com aquele medo, né? A gente está sempre dando vida para ele, porque, vamos supor, eu tenho muito medo de perder o meu pai. E aí, né, enfim, vou lá, descubro que meu pai está doente. E aí eu fico com aquele medo, né? Eu tenho medo de perder meu pai, então eu sofro todo aquele medo e tudo mais. Porém, a gente vê como uma ameaça, né? E não como uma continuidade, né? De um ciclo ali e tal. Então, na verdade, ou se aquilo ali não acontece, eu senti medo, um medo absurdo, um pavor absurdo, sendo que nem aconteceu, ou se acontece, que é a lei natural da vida, eu não fui destruída, porém eu estou sempre lidando com aquele medo, com aquela sensação de medo, né? Seja o medo de perder, daí depois que morre é o medo de, o que vai ser daqui para frente, a gente está sempre lidando com medo, mas eu, Tati, por exemplo, lidando com o fato ali da morte naquele momento, não tem relação. Eu não sei se eu consegui ser claro, eu acho que o Jorge vai até conseguir ser mais claro que ele se expressa super bem, mas é sempre isso, né? A gente tem medo do medo e da vida para o medo, e aí reclama reclama que as coisas não dão certo, reclama que, sei lá, que a gente tem problemas, reclama das coisas ruins que a gente sente, mas se a gente for parar para perceber, as nossas atitudes são todas baseadas nesse medo. É isso mais ou menos, amigo? É isso, Tati, está perfeito. E aí a questão é como tirar a mente disso aí que nós estamos falando. Você precisa observar esse medo de frente, eliminando já o medo do medo, olhando para ele, porque ele não vai fazer nada com você, com ninguém. Não só o medo, todos os pensamentos, tem que olhar como aprendiz. Olha para o medo como aprendiz, quero aprender o significado dele. O medo vai nos levar para a liberdade. Se a gente transpuser esse portal, nós estamos livres. A mente está livre, o espírito está livre. Porque você tirou as arrogâncias, você tirou a soberba, você tirou as inseguranças, você tirou a pressa, você tirou tudo de você. Porque todas essas coisas, como disse a Tati, são contextos a partir do medo. Que também está vinculado com a partir da negação do ser que a gente é. E o ser, ele não pode aparecer porque eu tenho medo de ser. Porque o não ser me amedronta. Eu não sei também se eu me fiz entender, porque é tanto... Vocês estão entendendo, pessoal? Fala um pouco aí, todo mundo aí. Gente, por favor, vamos falar. Vocês estão entendendo? Olha, na verdade, para mim... Sim, estou entendendo. Confuso. Eu não estou. É tanto medo que dá até medo de entender. De repente me deu não sei, de repente me deu um nó assim, gente. Helena, Oi. É tanto medo que dá até medo de entender, né? Não é que dá medo de entender, mas essa questão do medo. Tipo assim, ó, a Tati estava falando, né? Da questão da morte do pai e tal, eu tenho medo, e depois eu tenho medo disso, e a gente sempre tem um medo, né? Isso é falta de confiança na vida, né? Falta de confiança na vida, falta de confiança em Deus, né? Mas, assim, agora, o medo do medo não entra na minha mente. Simples assim, tá? Medo do medo. Não consigo entender. É como se a gente pensasse ou sentisse que o medo vai fazer muito mal para a gente. Então, existe o medo e a gente fica com medo desse medo. Entende? Só que eu acho que a gente precisa passar muito pelo medo do medo para a gente conseguir compreender, porque mesmo ali no momento, né, que a gente está nessa situação, o Jorge me ensinou que a gente fica com a percepção, ela fica muito contraída, né, e a gente não consegue perceber. Então, talvez não, com a mente tranquila, talvez na tranquilidade a gente consiga perceber, mas o mecanismo é mais ou menos esse. Vocês conseguem perceber que a gente tem medo
porém, o nosso medo maior é que o medo possa fazer alguma coisa com a gente. O medo vai matar a gente, vai fazer uma coisa que a gente não vai conseguir suportar, e no fundo, a gente sempre consegue. Outras coisas, né, Tati? Medo de perder o emprego, medo de perder a mulher amada, ou o cara de perder a amada, medo de perder o carro, medo de ser assaltado. Tudo isso é medo do medo. Porque nada disso aconteceu ainda. E se acontecer, o medo não vai fazer nada com a gente. Né? E a gente continua com medo. Deu para entender, Helena, ou não? Ficou confuso ainda? Segue, vamos seguir. Tu poderias, por exemplo, Tati, porque assim, hoje me caiu a ficha do que a estratégia que eu estou tentando usar, que não há estratégia, que eu não deveria estar usando estratégia nenhuma, né? Mas, como eu sou muito rígida, muito metódica, muito arrogante, né? Eu acho que eu tenho que dominar tudo, eu acho que eu tenho que entender tudo, eu acho que eu tenho que buscar resposta para tudo, né? E eu acho que essa questão é que está me deixando mais angustiada justamente porque não é assim que a coisa funciona, né? De repente, pá, deu um encaixe muito repentino hoje de que não é assim que vai funcionar. Mas também não sei como é que vai funcionar. Excelente! Ah, nossa, que maravilha. Tati, fazer uma pergunta para ela. E nesse exato momento você não ficou com medo? Você ficou insegura? Fiquei. Porque tudo aquilo que você acreditou a vida toda, todas as suas vidas outras, agora desabou. Perdeu o chão. E aí você se encheu de medo. E agora você está com medo do medo. O que esse medo vai fazer com você? Aê! Tá vendo, Helena? Não sei. Não. Sei lá, não sei nem o que eu estou pensando agora. Na verdade é isso, tá? Não sei nem o que eu estou pensando. Mas assim, ó, é tipo assim, sabe? Essa coisa de querer ter o controle de tudo, né? Essa é a Helena, né, gente? Então virar isso do avesso, né? Não sei por onde não sei como vou fazer, mas sabe sim, Helena. Sabe sim. Até porque quando, assim, ó, a evolução, ela nunca vai ser feita só de expansão, né? A gente já conversou bastante sobre isso, né? E agora tu te encontras talvez num momento de contração, mas não só eu como Jorge, como muita gente aqui já viu, já presenciou a Helena no momento de expansão. E a Helena no momento de expansão, ela é completamente diferente dessa Helena pessimista que está falando comigo agora, né? Então, a tua percepção, ela está limitada a isso, né? Tá lá naquele... É como se tu puxasse demais a tua arrogância e o pêndulo soltou, e como eu costumo dizer, voltou na cara, né? Então, nesse momento está assim, mas o Jorge pode estar aqui para me corrigir. O Jorge já viu a Helena no momento de expansão, sim. E a Helena, nesse momento, está preparada para passar por esse tipo de coisa. Porque imagina a Helena, controladora, sem saber que era controladora, simplesmente era perfeita, né? Porque, imagina, perfeita. A Helena de 3, 4 anos atrás, passando por isso que está passando agora, não ia conseguir. Não ia conseguir. Com certeza não. Mas então, Tati, esse momento que ela viveu agora, o chão dela desabou, né? Tudo que ela confiava, agora ela viu que não estava errado. Não é que estava errado, né? Teve o seu contexto, mas ele já acabou. Ela precisa de um novo contexto. Isso não é uma expansão. E que vai ser destruído esse novo contexto, né, Jorge? Diga-se de passagem. Isso não é uma expansão? Isso é expansão de consciência. Agora, como você vai olhar para você depois disso? Se você se chamar de burra, se você falar que fez tudo errado, se você se julgar, se condenar, aí você volta para a prisão. Porque você está com a mente livre agora. Quando você descobriu, nada disso, deixa a mente te levar agora. O movimento não é teu, não faz estratégia nenhuma. Deixa a expansão seguir. Agora, se você usar se você nomear, falar qualquer coisa, voltou para a prisão. Esse é que é o grande X, é que a gente não aguenta olhar para uma coisa assim muito tempo sem dar um nome, sem que a mente comece a tagarelar, né?
É verdade, gente. Eu não sei vocês, não sei se vocês já testaram, mas isso é muito verdade. A mente, ela fala o tempo inteiro, parece que tem uma trilha sonora ali no play o tempo inteiro. E não para. E não Entendeu, para. Helena? Ah, sim. Não se culpe, não se condene, não Não, diga nada que seja depreciativo, não diga que sabe, não diga que não sabe. Só observe o novo o que eu vou momento. te dizer agora é tipo assim, ó, sabe quando parece que tu volta ao ponto de partida? É mais ou menos isso que eu tô sentindo. Tô voltando ao ponto de partida, assim, sabe? Mas também não sei para onde que. Sei lá. Eu acho que eu tô num Tá momento voltando o muito. ponto de partida, mas não da estaca zero, porque existe uma tendência também da tua mente te dizer isso, né? Tu não aprendeu nada, ó. Tu não tá aprendendo, tu regrediu, tu voltou lá, mas tu não aprendeu nada. E cabe a ti acreditar nisso ou não, né? Muito provavelmente tu já vive nessa forma mental e acredita nisso, né? Ora acredita nisso, ora acredita que tu é muito boa. Ora acredita nisso, ora acredita que é muito boa. Então ela vai te jogando ali de um lado para o outro e tu vai acreditando, né? Cabe a ti acreditar ou não. Mas não existe como a lei é de evolução e não de regressão. Não tem como. Ai, pronto, voltei para a estaca zero. Não. O teu conhecimento ele não vai ser perdido. Ele vai estar ali. O problema é talvez tu ajustares em ti a pressa que tu tens, né? Essa ansiedade que tu tens de querer sair disso, assim. Não só por repulsão à dor, mas por arrogância que todos nós temos, né? Gente, eu preciso saber. Como assim eu sou Helena? Eu sou a Tati? Como assim eu não sei? E como o Jorge falou muito bem, obrigada, Jorge. Essa foi a tua verdade por um tempo, que agora foi desconstruída para que uma nova verdade venha. Não, não vou nem chamar de verdade, né? Mas um novo cenário, porque a verdade ela é imutável, né? Então vai existir um novo cenário, tu vai atrair situações para a tua vida para poder praticar tudo aquilo que tu já aprendeu, da forma que tu conseguiu assimilar, que não é a verdade, mas foi a melhor que tu conseguiu, para depois desconstruir isso, construir uma nova, depois construir uma nova e assim sendo cada vez mais livre, né? Cada vez saindo mais da prisão, tendo, e sabe aí, um livre-arbítrio maior e não esse determinismo aí que a gente vive. Tá bom, Helena? Tá ótimo, tá bom. Deixa eu quieta agora que eu preciso. Mas eu adorei. Como é que digo? Preciso mastigar isso, preciso digerir isso tudo. Tá bom? Digerir isso. Ai, Helena, Obrigada. mas eu Obrigada. tô feliz, fiquei bem feliz. Se a gente conseguisse todos os dias, né, ter um estalo desse, menor que seja, ele é tão enriquecedor, é porque é um material que agora é nosso, né? Porque, olha aí, a gente tentando falar, ai, o medo do medo é isso, e o medo do medo daquilo, e quando tu experiencia isso e espontâneo, porque foi algo que aconteceu espontâneo, né? Tu tá pedindo tanto pela informação e a vida veio e falou na linguagem que tu conseguiu entender, né? E então isso é muito maravilhoso e agora daqui para frente é um material que é teu e que tu vai saber usar, que não é um material ali que está muito longe, assim, não, eu sei que eu fui criada por tal, eu sei que isso é arrogância, blá, 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 mas é algo que está tão longe porque a gente é tão cego e não enxerga, a gente enxerga tudo distorcido. Então eu fico muito feliz quando essas coisas acontecem com todos nós. E tem muito para acontecer ainda. A Cris Tessarol está quieta hoje, né? Oi, boa noite. Boa Estou noite. aqui. E aí, Cris? Então, é incrível, assim, eu com a Helena tenho uma conexão, né? Eu adoro ver a Helena, assim. Eu me vejo em várias falas, em vários momentos. Eu me analiso e fico vendo como a gente caminha, né? E cada um no seu estado evolutivo, mas assim, se assemelha muito, né? As coisas que a gente passa, as coisas que a gente precisa passar e evoluir, né? E essa questão do medo é muito curioso para mim, pelo menos, porque
saber lidar com ele, saber que ele vai estar presente em vários momentos da tua vida e saber lidar com ele e às vezes entender que é um processo, que é de repente o medo de um desconhecido, que tu vai ter que lidar com ele e às vezes ele é um medo saudável, que é um medo que te faz bem, que ele te protege. Já parei para analisar isso, sabe? Então, a minha relação com o medo é uma relação de constância, assim. Eu tenho ele bem íntimo perto de mim e aprendo a lidar cada vez mais com ele, assim, né? Eu acho que até o Jorge me corrija se eu estiver errada, mas... Ai, travou aqui o meu computador, né? Ou não? Me corrija se eu estiver errada, mas são duas situações aí de medo, né, Jorge? Uma que te protege, como tu falou, mas, né, não vou pular do quinto andar porque eu tenho medo, né? Esse é um medo talvez diferente, talvez não seja nem chamado de medo, pode ser, vamos chamar de precaução, sabe? Por precaução não vou fazer isso e tudo mais. Por precaução não vou ultrapassar numa curva, né? Existe isso e existe o medo, que é esse fantasma que a gente criou e que está por trás de todas as nossas atitudes, né? Então, até porque se ele está por trás de todas as nossas atitudes, todas as nossas falas, né? Então é um trabalho bem árduo da gente perceber todas as faces dele, né? Eu acho o comentário que eu queria fazer é essa diferença, né? Existem talvez esses dois tipos de medo, mas o que a gente está falando é o medo ilusório mesmo, esse que a gente cria e sei lá, acho que ele é o nosso pior inimigo, sabe? E que vai fazer muito mal pra gente. Oi? Esse medo, quando tu te refere a isso, é o medo aquele que eu te falo que é constante, assim, ele é diário, próximo de mim, sabe? O medo do julgamento, o medo de errar, o medo de não ser perfeita, o medo de... Então, isso já tá meio comigo, assim, né? Tá embutido, assim, é latente, é constante. Então, como ele tá sempre, o negócio é aprender a lidar com ele, porque ele tá ali, né? Então, é a relação, o que eu for fazer de a questão de eu me deixar dominar, de eu me deixar me levar por aquele sentimento, ou tentar fazer, como a gente tanto fala aqui, que é o observar ele e ver ele, né, como observador. Acho que... Mas eu entendi o que tu falou. Ô, Cris, se tu me permites perguntar, essa é uma pergunta eu vou fazer para ti e para todo mundo, tá? Tá. Tu já parou para te perguntar por que tu tem medo de errar? Então, na verdade, eu entro numa questão que é muito semelhante, que eu me identifico muito com a Helena, né? Que é a questão da rigidez, que é a questão do controle, que é a questão de não se permitir, né? E não entender o processo que às vezes Tá, vem. mas assim, Pode ó, falar. vamos fazer sem conceitos, tá? Por que tu tem medo de errar? O que tu sente quando tu erra? Então, daí eu me julgo, né? Eu me Uhum. julgo, eu sou muitas vezes injusta comigo. É isso que eu sinto, assim. Eu não me acolho, porque se fosse um outro, eu não teria essa postura. Para o outro, eu geralmente acolho, né? Eu procuro entender, mas quando é para mim, eu me trato diferente. Será? Porque se a gente tenta controlar, é justamente porque a gente acha que o outro não é suficiente, né? Então a gente acha que a gente faz melhor do que o outro ali, digamos assim.
Mas eu te perguntei isso, na verdade, Cris, e pergunto, seria legal se mais pessoas respondessem, porque, tá, eu não quero errar e tenho medo de errar, mas por que, gente? A gente precisa errar porque a gente não sabe de nada. O que a gente sabe é bem limitado, sabe? Então a gente precisa errar. A gente precisa errar para poder aprender que a maneira que a gente não faz, que a gente faz não é certa. Só que a gente precisa ter humildade para saber disso, para colocar na nossa cabeça que o que a gente faz, sabe? As nossas ideias são completamente distorcidas, então a gente precisa do erro. O erro não é algo. A gente vê o erro como uma punição, que a gente vai ser punido, e a gente não vai, e a gente não precisa punir ninguém, não precisa ser punido por isso, né? E eu até perguntei para saber também das tuas sensações. Se eu erro, eu acho que eu sou incapaz, se eu erro, eu acho que eu sou aquilo. E percebe que isso também é algo que a tua mente está te contando e que não é verdade, e que daí ela te aprisiona cada vez mais em todas as situações da tua vida e tu não consegue, quem tu é tá ali preso, não consegue sair. Na verdade, foi para isso que eu fiz essa pergunta, assim. Para ver se a gente presta atenção realmente no que a gente sente, no que a gente pensa e por que a gente sente e por que a gente pensa, sabe? O Jorge quer falar alguma coisa? Oi? Quero. Então deixa o Jorge falar primeiro, depois eu falo. Deixa eu falar uma coisa. Eu já falei essa noite, o Cris, o que resolve o problema do medo é a misericórdia. É você não fazer julgamentos, é você não se condenar, é você não se criticar, não se censurar, não querer se punir e não achar de culpada por nada, nem se justificar. Que é você olhar para sua mente e perceber que ela vai dizer para você fazer tudo isso e você não vai fazer. Isso é ter autocontrole. Agora, eu escutei você falar uma coisa aí. Eu tenho autocontrole, eu procuro ter autocontrole. Se você tiver autocontrole por medo, que esse sensor, vamos chamar de sensor, né? Esse ser sem misericórdia, esse ser arrogante que vive dentro da gente, que ele tem uma fúria em condenar a gente, massacrar a gente. Se você estiver usando de autocontrole por medo que ele surja em você, ou você tem medo de errar porque ele vai surgir, você está usando o medo para tudo. Você está usando medo para controlar, você está com medo de errar porque você tem medo do medo, você tem medo de que depois você vai se condenar, e é tudo medo. Não sei se você percebeu, não é? Então, não há aí uma situação que está te levando para a liberdade. O medo, volto a dizer, a grande função do medo é nos levar para a liberdade. E o movimento que é novo, que vai nos levar para a liberdade, chama-se misericórdia, chama-se perdão, chama-se indulgência, chama-se não julgamento. Esse é o que vai nos levar. O julgamento, o controle que a gente faz um controle de todos os aspectos das nossas imperfeições, inclusive do medo, da arrogância, da soberba, da insegurança. Você controla isso no sentido de pacificar e harmonizar o seu mundo. Então não entra medo. Eu tenho tanto medo assim que eu vou controlar para não sair nada. Não, aí você está sendo rígida. Mas se você olhar para sua mente, ver o medo e você respirar e se harmonizar com ele, você vai ver que ele não vai fazer nada. Aí você está tendo controle. Você não está com medo do medo, você não está com medo de censurar depois, você não está preocupada com nada, você está preocupada em se harmonizar, em se pacificar com aquele impulso e trazer ele para o seu coração. Aí sim, você começou a ter autocontrole. Mas para você se pacificar e se harmonizar, você precisa de misericórdia, porque se você olhar para qualquer coisa e julgar e condenar, acabou, não pode dizer nada. É uma questão do seu ser real aparecer para que esse medo ele se transforme a partir disso. E isso é muito fácil, gente, é muito simples, é questão de treinar, de querer fazer, sabe? Vejam que todo mundo, mais ou menos, está querendo corrigir o problema com o mesmo pensamento que criou o problema, sem raciocinar, sem olhar para aquilo. Volto a dizer, o que resolve o problema do medo é misericórdia.
o medo tem uma função na lei, que é nos levar para a liberdade. Assim como a negação, que a gente é negador, tem a função de nos levar para o conhecimento. A gente só pode negar o conhecimento daquilo que a gente é. E como a carência vai nos levar para a plenitude. Mas se você não entender isso e não souber lidar com isso na sua mente, nos seus pensamentos, no seu dia a dia, dentro dos problemas, acaba que embaralha tudo e vira uma confusão, e vira uma mente em desordem. E ninguém consegue entender nada. Então, eu anotei umas coisas aqui. Ó. A Helena perguntou, como é que faz? Repetição. Pega algo disso que nós estamos falando aqui e todo dia tira 5 minutos e reflete sobre isso. Pensa sobre isso. Olha, o medo eu tenho que fazer assim, o autocontrole eu preciso de usar de paz, de harmonia, olhar pacificamente, não posso julgar. Todo dia você repete isso para você mesmo. Nem que seja 2, 3 minutos. Repete, repete. Você vai ver que lá para o 12º dia, terceiro, você vai estar fazendo. Esse é o esforço. Agora, o outro jeito é o que está fazendo, é embaralhar tudo, ficar na mente com desordem, ficar sem saber o que fazer, e aí o quadro todo piora, né? A função disso, do medo, é nos levar a ser livre de todas as prisões que a gente se colocou, livre dessa arrogância que faz a gente sofrer, livre das depressões, de tudo que é ruim. Mas você precisa aprender a se movimentar. Para isso que a Tati está dando essa aula maravilhosa. Não é? Eu acho que deu nosso horário, Tati. Eu? Mas tem outra coisa que eu esqueci, é repetição e prece. Quando você perceber que você está caindo a vibração, reza para o seu anjo da guarda, em qualquer lugar. É uma oração interior, não é falada para fora. É uma conexão, uma ressonância que você precisa criar com o teu anjo da guarda e com o reino de Deus que está dentro de você. Percebeu que a mente entrou em desordem, que você se desarticulou, qualquer coisa, para. Faz uma oração, volta para dentro de você, respira. Faz uma conexão com o seu coração, chama pelo teu anjo da guarda. Quando estiver bem, aí volta às atividades de novo. Se cai de novo, faz de novo. E assim é esse esforço diário, permanente. E ele, como o nome já diz, permanente, não tem folga, como a Tati falou, né? É um movimento permanente. Tanto para o bem como para o mal. Tudo bem, gente? Quem não está dormindo aí, disse que entendeu. Eu entendi. Ô, Jorge, tô no processo, né? É aquela coisa, Claro. né? Eu preciso da repetição. Tenho muitas coisas que eu preciso da repetição. Até, inclusive, é sobre isso que eu queria falar. Porque, assim, ó, várias vezes a gente já conversou e tu fala do sensor, né? E eu queria... O sensor, ele me censura e ele tá presente, ele tá aqui o tempo todo, né? E eu queria entender mais o sensor, assim. Eu queria... o sensor, ele é a construção de milhares de existências que eu tive. Eu queria que tu explanasse um pouco mais sobre o sensor. Então, o sensor é esse ser condenatório. O sensor é o contrário da misericórdia, por isso que eu estou dizendo, né? O que vai resolver o problema é a misericórdia. Primeiro, você tem autocontrole do sensor, você não se censura. Você olha, deixa o pensamento ali, parado. Não tenha medo dele. Olha para ele, olhe de frente para ele. Assim você vai conseguir a liberdade. E não fala nada. Não diz nada, só olha para ele. Isso aí já tem um auto-perdão embutido. O sensor, exatamente, é um ser cruel. Do tempo que a gente era cruel. No tempo das cruzadas, nos tempos que a gente... da caverna, que a gente tinha que matar para comer. Né? A lei de sobrevivência nossa, ela é egoísta. Né? Ela diz que a gente tem que matar para a gente não morrer. E, na verdade, é do reino dos céus, a gente morre para não matar. Então, de tanto usar esses artifícios, nós criamos esse ser cruel dentro da gente. Esse ser censor, que não tem bondade, não tem misericórdia, não tem nada. Ele está ali com a única função de nos massacrar com a sua revolta. Ok? Agora, você deixa, se você quiser, isso é livre-arbítrio, né? Você tem condição dentro de você de ter autocontrole e autodomínio. Aí tem as chaves.
Você não vai ter autocontrole do domínio tendo medo, você vai ter autocontrole do domínio querendo se pacificar com esse sensor, de se harmonizar com ele e de perdoá-lo. Mas você não precisa falar, eu te perdoo. Só deixar ele ali, olha para ele com todo o seu coração, que você já está perdoando. Porque no seu coração tem amor. Você já está amando ele. Essa é a questão do ser. Você deixa seu ser, né, surgir, vir à superfície e abraçar todas essas imperfeições e trazer para o coração. Escuta o que eu estou dizendo, vai fazendo, uma hora encaixa. É só escutar essa aula que a Tati está dando aí, ó, uma vez, duas vezes. Gente, eu quando quero alguma coisa, eu fico meses. Não é um dia nem dois, não. É meses. Ontem nós tivemos uma reunião, eu estava falando para as meninas. Para na aula de obsessão, agora eu fui contar, são 10 livros que eu já li pelo menos 3 vezes cada um, estou lendo a 4ª vez, os 10 livros. Até que eu consiga compreender aqui. E fico me observando durante o dia como esse movimento está acontecendo. Então, sem o esforço, não vai ter nada, não vai cair do céu. Esqueçam, não vai cair do céu. Você pode priorizar a sua vida particular, teu emprego, ganhar dinheiro, teu casamento, teus namorados, carro, viagem, praia. Pode fazer o que você quiser. Mas um dia você vai ter que parar e fazer isso. Então, E assim, quando a ó, gente... se você não priorizar isso... vai... Pode falar, tá? Desculpa. Não, não, desculpa eu, é que eu achei que tu tivesse terminado, desculpa, pode continuar. Amigo? Já acabei, já Continua. acabei. Não, e o problema é que quando a gente, né, a gente tem um pouquinho ali da informação, a gente se coloca no movimento querendo acertar, né, e não querendo experimentar, e aí é por isso que a gente se frustra dessa forma, porque a gente tem até uma ideia de como as coisas vão acontecer e a gente não sabe, né, a gente... Até nisso a gente é arrogante. Isso é a mente com medo que faz isso, né? Porque você tem medo de não saber. Aí você já diz aqui, esse pensamento é isso. Não digam nada. Eu te falei, vou falar pela 3ª vez. É um aprendiz. Precisa ter um senso de humildade. Humildade é aquele cara que ele é pobre de espírito, ele não entende nada. Não é? Ele está ali como um aprendiz, como alguém que quer aprender algo sobre eu mesmo, sobre você mesmo. Cada um faz consigo. E saber a mecânica daquilo, sem dizer que sabe, sem nomear. Aí você vê um pensamento, isso já é. Não, não é nada, você não sabe nada. Você não sabe nada. Tenha certeza do que eu estou dizendo para todos vocês. Nós não sabemos nada. Nada. Tudo que você acha que sabe é mentira. Pode ter certeza disso. Se quiser por escrito, a Tati dá. Eu estou aqui anotando as coisas que tu fala. É nesse nível, pessoal. A pessoa é convocada para dar aula e anota as coisas que o Jorge fala. É nesse nível. Nesse nível de não saber. Não, mas tua aula está maravilhosa, seu nível de entendimento está fantástico. E é verdade, isso aí não é para... Você sabe disso que é verdade. Não é? E olha aí, num tempo muito recorde, 4 anos, né? E lembra quando eu falava, Tati, você tem uma inteligência... Aí você falava, você está brincando comigo? Não, Tati, você tem uma inteligência fantástica, uma capacidade de captar as coisas assim com uma rapidez muito grande, né? E hoje está praticando, que é melhor ainda, né? Porque antes, às vezes, captava e não praticava, né? Agora começou a fazer também, então é isso aí. Isso aí, bora se colocar no movimento, né, amigo? Sempre. Tá bem. É isso, 9 horas. Tá na nossa hora. Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que é a Cris. Cris, a nossa Cris. Todas são nossas, né? Desculpa. A Cris Salom. Eu vou convidar vocês, então, para a gente fazer a prece de encerramento, pode ser? Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo a oportunidade de estar aqui, nesse momento. Procura nas profundezas da tua alma, onde origina-se o teu medo. Existe um Deus
que deverias tê-lo como parte de ti, parte atuante, envolvente, dominando tua existência, que te dá tanta segurança e conforto que te entregas a ele sem reservas. Na criação, Deus te fez assim, filho amado. Teu afastamento pelo egoísmo e orgulho te fez afastar-te desse centro de vida, onde eras protegido, conduzido. Eras uno com o Pai Maior. Tua queda, teu afastamento, deixou um grande vazio, chamado medo, fruto do desamparo paternal, do qual tanto sentes saudades. Então, meu irmão, entrega a tua existência a Deus. Te entrega na confiança de que tudo que te acontece é benéfico. Deus esteja com todos nós. Que assim seja. Uma boa noite a todos nós. Obrigado, Cris. Boa noite. Maravilha. Obrigada. Boa noite.